Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de frações. O primeiro tipo de fração que nós vamos ver é a fração própria, que são aquelas que representam números maiores que zero e menores do que 1. Isso é, ao dividir o numerador pelo denominador, nós obtemos um número que é maior do que zero e menor do que 1. Para identificar uma fração própria, basta observar se o denominador é maior do que o numerador. Veja os exemplos. 4/6. Eu divido uma figura em 6 partes e considero 4 partes. Isso representa algo menor do que um inteiro. É uma parte do meu inteiro, né? Então, seriam 4 partes de 6. Eu não chego a considerar o inteiro todo. Esse valor é maior do que zero e ele é menor do que 1. E observe também que o denominador, 6, ele é maior do que o numerador, ou seja, a quantidade de partes em que eu dividi o inteiro é maior do que a quantidade de partes que eu estou considerando. Então, essa é uma fração própria. 1/3. Eu estou dividindo meu inteiro em 3 partes e considerando uma. Então, eu tenho uma maior quantidade de partes, 3, do que de partes consideradas, 1. O numerador, ele é menor que o denominador. Então, é uma fração própria. 3/8. Eu estou considerando meu inteiro dividido em 8 partes e considerando 3 delas. Então, eu estou considerando menos do que uma figura inteira. O denominador é maior que o numerador. Essa fração também é própria. E isso acontece em todos os outros exemplos também. Então, 6/8. 8 é maior do que 6. Fração própria. Estou considerando menos do que um inteiro. 3/4. O denominador 4 é maior que o numerador 3. Eu estou considerando menos do que uma figura inteira. O próximo tipo de fração nós chamamos de frações impróprias e são aquelas que representam números maiores do que um inteiro. Isso é, ao dividir o numerador pelo denominador, nós obtemos um valor que é maior do que 1. Para identificar uma fração imprópria, basta observar se o denominador é menor que o numerador. Veja, 6/4. O denominador é menor que o numerador. Isto é, eu quero pegar 6 partes de inteiros que foram divididos em apenas 4 partes. Então, para conseguir pegar 6 partes, eu preciso de um inteiro dividido em 4 partes e mais 2 partes de outro inteiro. Essa é uma fração imprópria. Ela representa um valor maior do que um inteiro. 3/2. Eu quero 3 partes de inteiros divididos em 2 partes. Então, como o meu denominador ele é menor que o numerador, eu preciso pegar um inteiro, que são 2 partes, e mais uma parte de um segundo inteiro para inteirar as 3 partes que eu quero. Então, isso aqui representa um valor maior do que 1. 16/6. O 6 é menor do que o 16. Eu quero 16 partes de inteiros divididos em 6 pedaços.
Então, para conseguir 16 pedaços, eu preciso pegar um inteiro, que são 6 pedaços, mais outro inteiro, mais 6 pedaços, que são 12, e mais 4 partes de um terceiro inteiro para conseguir chegar em 16 sextos. 7 meios. Eu quero 7 pedaços de inteiros divididos em 2 partes. Para conseguir 7 pedaços, eu preciso pegar um inteiro, são 2 pedaços, mais outro inteiro, mais 2 pedaços, são 4, mais outro inteiro, que são mais 2 pedaços, 6 pedaços, e mais um pedaço de um quarto inteiro. Então, eu tenho 3 inteiros e mais meio. 9 quartos. Então, eu quero 9 pedacinhos de inteiros que foram divididos em 4. Então, eu tenho que pegar um inteiro, que são 4 pedaços, mais outro inteiro, que são mais 4 pedaços, 8 pedaços, e mais um pedacinho de um terceiro inteiro. Então, eu tenho 2 inteiros e mais um quarto. Isso aqui representa um número maior do que 1. Em todos esses casos, o meu denominador é menor que o numerador e a minha fração é chamada de imprópria. Agora nós vamos ver as frações aparentes, que são um caso particular das frações impróprias. Toda fração aparente, ela é uma fração imprópria especial. É aquela que representa um número natural. Isso é, ao dividir o numerador pelo denominador, eu vou obter uma divisão exata, um resultado exato. Vejam, 12 sextos. Para conseguir 12 pedaços de inteiros divididos em 6, eu preciso pegar exatamente 2 figuras inteiras. Então, 12 dividido por 6 dá 2. 2 inteiros. 6 meios. 6 dividido por 2 é 3. Ou seja, para conseguir 6 pedaços de inteiros que foram divididos em 2, eu preciso de exatamente 3 figuras inteiras. 4 quartos. Para pegar 4 pedaços de figuras que foram divididas em 4, eu preciso de exatamente uma figura inteira. 4 dividido por 4 dá 1. 16 quartos. Para conseguir 16 pedaços de figurinhas que foram divididas em 4 partes, eu preciso de exatamente 4 figurinhas. 16 dividido por 4 é 4. Então, estas frações, vejo que elas são impróprias. Eu tenho o denominador menor que o numerador, o denominador menor que o numerador. Mas quando eu faço a divisão, eu tenho um valor exato. Então, esse é um caso particular, é um tipo especial de fração imprópria, que eu chamo de fração aparente. Agora nós vamos falar sobre a fração ou número misto, que não é exatamente um tipo de fração, e sim a representação de uma fração imprópria utilizando uma parte inteira e uma parte fracionária. Observem os exemplos acima que nós vamos retomá-los. 6 quartos. Então, como nós vimos, eu tenho que pegar uma figura inteira e mais 2 pedacinhos de outra figura. Então, 6 quartos é a mesma coisa que 1 inteiro e 2 quartos. Essa é a forma mista, essa é a forma imprópria de representar esta quantidade aqui. 3 meios. Então, eu quero 3 pedacinhos de figuras que foram divididos em 2. Eu preciso pegar uma figura inteira e mais metade de uma segunda figura. Então, eu tenho 1 inteiro e 1 meio.
Essa é a representação mista e essa é a representação imprópria desta quantidade aqui. As duas formas representam a mesma figurinha. 16 cestos. Para pegar 16 pedaços de figuras que foram divididas em 6, eu vi que eu preciso de 2 figuras inteiras e mais 4 pedacinhos de uma terceira figura, ou seja, 2 inteiros e 4 cestos. Essa é a forma mista de representar a fração 16 cestos. 7 meios. Para pegar 7 pedacinhos de figuras que foram divididas ao meio, eu preciso de 3 figuras inteiras e mais a metade de uma quarta figura. Então, são 3 inteiros e 1 meio. Agora nós vamos ver como fazer a transformação de uma fração imprópria para um número misto, sem precisar ficar desenhando, porque às vezes eu tenho números muito grandes para trabalhar e fazer o desenho seria muito complicado. Então vamos lá. Para transformar uma fração imprópria em um número misto, como que eu faço? Eu vou dividir o numerador pelo denominador, vou efetuar uma divisão. O quociente da divisão será a parte inteira e o resto da divisão será o numerador da parte fracionária. Veja, 17 terços. Então, eu vou dividir 17 por 3. 17 dividindo por 3 vai resultar em 5, com o resto 2. Então, eu tenho 5 inteiros e sobram 2 pedacinhos de 3. Reparem que o denominador 3, você vai sempre copiar, ele nunca muda, né? Ele nunca muda. Outro exemplo, 22 nonos. Eu vou dividir 22 por 9. 22 dividindo por 9, o resultado dá 2 e o resto é 4. Então, eu tenho 2 inteiros e sobram 4 pedacinhos de 9. O denominador, ele não muda. Veja, o denominador aqui era 3, ele continua sendo 3. O denominador aqui era 9 e ele continua sendo 9. Agora nós vamos ver como fazer o contrário, transformar um número misto em uma fração imprópria. Nós devemos multiplicar a parte inteira pelo denominador da parte fracionária e depois somar o resultado obtido no numerador. Então, eu multiplico parte inteira vezes o denominador e o resultado eu vou somar com o numerador. Veja, então eu faço 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. E o meu denominador, ele se mantém em 5, eu não mudo. Ou seja, 2 inteiros e 1 quinto é a mesma coisa que 11 quintos. Eu vou fazer 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Próximo exemplo, 6 inteiros e 2 terços. Eu vou multiplicar 6 vezes 3, 6 vezes 3, 18. 18 soma com 2 vai dar 20. Então, olha lá. 6 vezes 3, 18. Mais 2, 20. E o denominador, a gente copia, continua sendo 3. Então, 6 inteiros e 2 terços é a mesma coisa que 20 terços. Próximo exemplo, 9 e 3 quartos. Para quem é fã de Harry Potter,
Isso nos lembra alguma coisa, não é mesmo? A plataforma lá do Expresso de Hogwarts. Como é que eu transformo isso em uma fração imprópria? Eu vou multiplicar 9 vezes 4 e somar o resultado com 3. Então, eu tenho 9 vezes 4, 36, mais 3, 39. E o denominador a gente copia. Então, 9 e 3 quartos é a mesma coisa que 39 quartos. Agora eu vou deixar, como eu sempre faço, alguns exercícios para você poder treinar. Primeira questão, classifique as frações abaixo em P, se ela for própria, então você coloca um P se ela for própria, I, se ela for imprópria, você põe um I na frente se for imprópria, ou pode pôr um A se ela for aparente. Questão 2. Copie os esquemas abaixo em seu caderno para pintar as frações dadas e, em seguida, escreva-as em forma de número misto. Então, aqui o desenho já está pronto, a gente só vai copiar e pintar, né? Vamos fazer através do desenho, a questão 2. Exercício 3, para cada figura, escreva as frações representadas de duas formas, como número misto ou como fração imprópria. Então, eu vou colocar das duas formas. Esta figura, ela representa qual número misto e qual fração imprópria? E a figurinha daqui do B, ela representa qual número misto e qual fração imprópria? Então, você vai apresentar as duas respostas. A questão 4, sem fazer os desenhos agora, hein? Usando a técnica da divisão. Então, vou usar a regrinha que a gente viu no texto, que é a técnica da divisão, né? Que está aqui, um lembrete. Eu vou transformar cada fração imprópria abaixo em um número misto. E a questão 5, também sem fazer desenhos, usando a regrinha que a gente acabou de aprender, né? Aquela regrinha, multiplica pelo de baixo aqui, pelo denominador, depois soma aqui em cima, certo? Essa regrinha aqui que a gente acabou de aprender. Transforme cada número misto abaixo em uma fração imprópria. E por hoje foi isso, eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!